Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos a esse canal. Eu sou Leonardo Valejo, para quem não me conhece, jornalista, já passei por Record, Band, TMC, enfim, já trabalhei em clube de futebol e hoje estou tentando fazer esse canal engrenar, então já vou pedir o dedo no like e a inscrição. O vídeo de hoje vai ser rápido, mas para falar sobre dois assuntos principais que agitaram o mercado de transferências, nessa... Que dia hoje? Eu tô até perdido. Nessa segunda-feira, dia 13 de julho, e notícias importantes, uma que vocês já estão vendo na capa, né? Mais uma pataquada dessa nova diretoria do São Paulo, que perde mais um zagueiro na temporada, né? Um zagueiro que inclusive é um pilar desse time do São Paulo, que é o Alan Franco. Perde por empréstimo com opção de compra. Você perde o seu pilar com empréstimo por opção de compra. Mal contada essa história, né? Mas já é um fato, os principais veículos de comunicação já confirmaram que o Alan Franco de fato deve ser negociado com o Tigres, time mexicano, e segundo informações, ele pediu para ser negociado, então o buraco é muito mais embaixo. E ainda hoje também, no final desse vídeo, vocês vão ver um pouco sobre a negociação do Flamengo com o Thiago Almada. Não basta ter um super time, o Flamengo quer mais e sonha com a contratação do Thiago Almada. Vai ter a disputa aí do River Plate, né? O Flamengo se sente muito confortável nessa disputa, porém, se vir um clube da Europa, aí o buraco é mais embaixo. Bom, sem mais delongas, dedo no like, se inscreve no canal, muito importante para mim aqui, para continuar produzindo conteúdo para vocês. Primeiro falando sobre Alan Franco, né? Vocês me conhecem muito bem, eu falo muito de São Paulo nesse canal aqui. E, rapaziada, o que esperar, né? O que esperar dessa atual diretoria? O que esperar do senhor Harry Macis? O que esperar do senhor Rafinha? Nada, né? Mas não basta não esperar, você é surpreendido negativamente a cada semana, né? A gente está acompanhando aí Copa do Mundo, grandes jogos, vimos uma Espanha e Portugal, depois Espanha e Bélgica, semifinais, agora temos Inglaterra e Argentina, França e Espanha. E aí a gente volta, o torcedor São Paulino volta de encontro com a realidade. Parece que é um caminhão desgovernado passando por cima do torcedor São Paulino, a realidade do São Paulo Futebol Clube hoje, né? Tivemos algumas movimentações do São Paulo meio que tímidas, a chegada do Vitor Sá no elenco São Paulino, né? A contratação dele. Antes da pausa, a demissão do senhor Rui Costa, que foi mais para, né, dar um cala-boca na torcida do que qualquer outra coisa. E o São Paulo continua sem um executivo de futebol até então, né? Olha o planejamento do senhor Harry Macis. Para mim é um mantra. O senhor Harry Macis sabe de futebol como eu sei de cricket. Então acho que nós dois poderíamos conversar muito. Eu falando de cricket, ele de futebol. Acho que seria maravilhoso. E com certeza seria aquelas conversas de doido mesmo, porque é impossível o que esse cara tá fazendo com o São Paulo, tá caminhando passos largos para chegar muito próximo de um dos piores presidentes da história do São Paulo. Não tô aqui generalizando, não tô aqui trazendo, né, o portador do apocalipse, mas assim, são decisões atrás de decisões horríveis, né? Começa com a saída do Crespo, confiou no Rui Costa, não interessa, ele é o presidente. Aí traz o Roger, aí acontece o que aconteceu, aí vem o Dorival a peso de ouro, aí você perde, aí você acaba... O São Paulo tava sofrendo um problema, o São Paulo tava jogando com o Osório, menino da base, com o Alan Franco, e ainda bem, graças a Deus, que o Osório consegue, né, assumir a responsabilidade do jogo e jogar bem nos jogos que entrou, fez boas partidas, né, não sentiu, mas poderia ter sentido, porque o Rafael Tolói estava lesionado e o Sabino também estava lesionado, lembrando que o São Paulo tinha afastado o Arboleda, teve mais essa que eu esqueci. Até então não jogaria mais pelo São Paulo Futebol Clube e também tinha negociado no início do ano o Ferrarese, né, com o Botafogo, aquela negociação aí que depois envolveu a vinda do Arthur para o São Paulo. Bom, falando sobre o Alan Franco será emprestado para o Tigres do México, um contrato de 1 ano, né, de empréstimo com opção de compra. Eu preciso entender melhor aí o que é essa opção de compra, se é meta, se não é, mas como diz opção, vai depender aí do Tigres comprar ou não. No momento que o São Paulo não tem zagueiro, né? O São Paulo está numa negociação com o Domingos Duarte, o grande Domingos Duarte, né, jogador lá de Portugal, que em um dado momento encerrou as negociações com o São Paulo e depois voltou atrás, segundo o Gabriel Sá, e só, né? Também tem um gringo aí, um angolano e naturalizado português, ou português, sei lá, que é lateral, que esse aí também vou falar um pouco
que é mais um Cédric Soares, né? Cédric Soares 2.0. Mas falando sobre o Alan Franco, galera, assim, é um amadorismo absurdo, né? Além do Alan Franco ser um dos únicos zagueiros que o São Paulo tem, é um pilar do São Paulo, né? Desde a saída do Beraldo, o Alan Franco assume a titularidade do São Paulo, é importante em campanhas fundamentais do São Paulo em 2024, em 2025, e vinha sendo um atleta muito importante esse ano. E aí que tá, ele pede pra sair. Eu vou jogar aqui com vocês agora, pra gente ver aqui a matéria do São Paulo. Vamos lá, a matéria do GE. São Paulo empresta Alan Franco para o Tigres do México. Não sei se vocês estão acompanhando aqui. Não estão, agora estão. Vamos lá. Zagueiro de 29 anos é emprestado. Defensor de 29 anos havia pedido para ser negociado. Alan Franco tem contrato com o São Paulo até 2028 e ficará emprestado ao clube mexicano por uma temporada. Tinha 26 partidas, tá? Mesmo assim manifestou seu... Aqui, ó. Mesmo assim manifestou seu desejo de deixar o clube. Para a vaga do Alan Franco, está perto de negociar Domingos Duarte. O zagueiro está livre no mercado após deixar o Getafe, tá? A tendência, porém, é que o clube busque uma opção para a zaga. O técnico Dorival Júnior havia manifestado o desejo de ter mais um defensor, além do que já estava no seu elenco. Então o São Paulo vai ter que ir atrás de mais um zagueiro, obviamente, para repor essa saída, né? À espera de Domingos Duarte, o time ainda tem Tolói, Sabino e o que não deve ser nominado, Robert Arboleda. À disposição para a vaga, Isaac e Igão. Aqui ele não explica muito bem os motivos da saída, né, do Alan Franco, galera. Mas a gente sabe os motivos, né? Bagunça, desorganização, falta de pagamento atrasado, falta de palavra. O São Paulo era comum na gestão Casares o São Paulo pagar DV3, DV2, era comum, né? E uma hora a conta chega, cara, não tem jeito. Uma hora a conta chega, o São Paulo perde mais um zagueiro e aí é uma questão de, o cara queria ficar, ou pô, foi muito dinheiro. O São Paulo não recebeu R$1, né? Não tivemos uma notícia do valor da opção de compra, qual vai ser esse valor de opção de compra, mas ele pede para sair. Não temos informações de que foi alguma questão pessoal, como foi o Dória, que a família dele foi ameaçada, e aí, cara, quem tem família, quem tem filho, sabe como é que funciona. Eu talvez faria o mesmo. Mas é isso, é o reflexo. Os caras estão pedindo para sair do São Paulo, né? Essa é a realidade. A gente já teve uma notícia do Caleri, da renovação do Caleri, que o São Paulo conseguiu dar uma oferta menor do que tinha dado no início, né? Tava na negociação. O São Paulo já tinha perdido o Dória. O São Paulo tava com o Isaac jogando, o Sabino tava machucado. As informações que a gente tem é que o Sabino já tá treinando com o grupo, tava em processo de transição e já tá treinando com o grupo. E aí quem que o São Paulo tem mais agora? Pois é, Rafael Tolói e Robert Arboleda. Pois é, Robert Arboleda, que foi reintegrado pelo seu Dorival Júnior. Para mim esse cara nunca mais deveria pisar no Morumbi, nunca mais deveria jogar um jogo com a camisa do São Paulo Futebol Clube, porque o cara sumir 30 dias, depois dar uma desculpa dizendo que estava com depressão. Mas espera aí, quem lembra dos vídeos do senhor Robert Arboleda curtindo, né? Dando risada que estava desaparecido. Peraí, que depressão é essa que você tá toda noite aí quebrando? Que você tá indo pra rolê? Que depressão é essa, Arboleda? Que eu não... Assim, eu não sou médico, não sou terapeuta, longe de mim. Óbvio, a pessoa pode ter depressão, um monte de coisa. Não tá aqui, não sou eu que vou laudar alguém. Mas, gente, que papinho furado, né? Quem cai nesse papinho é no mínimo inocente. Essa é a minha opinião, é no mínimo inocente. E aí o São Paulo tem essa, não tem zagueiros, né? Agora tá nessa eminência de contratar o Domingos Duarte. E aí eu preparei aqui pra vocês, pra gente ver junto, uma parada que também me deixou, assim, é surreal, cara. Surreal as negociações do São Paulo. Vamos ver os números do Domingos Duarte. 31 anos de idade, tá? Não é nenhum menino. Já tá em fim de carreira. Ele... na última temporada ele fez 35 jogos com o Getafe. O Getafe, salvo engano, tava jogando Campeonato Espanhol 2025, 2026. Tava jogando primeira divisão, não tava jogando a segunda divisão, não. Né, tem 35 jogos, não era um titular absoluto, a gente sabe que esses times jogam de 40 jogos pra cima, mas jogou bastante, então isso já é um bom sinal, vem jogando. Não sei se tem histórico de lesão, ele foi revelado pelo Sporting aqui, né, a vida inteira basicamente no Sport, e depois, desde 2018, tá no futebol espanhol.
ninguém entendeu essa situação aí envolvendo o Domingos Duarte, né? A não vinda do Domingos Duarte. Eu vou buscar aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui, ó. A matéria do GE de novo aqui, ó. São Paulo fica perto da contratação de Domingos Duarte. Zagueiro aceita diminuir pretensão salarial. O zagueiro está livre no mercado, tá. Representantes do português diminuíram a pedida salarial e o acordo ficou próximo. As partes retornaram às conversas e tal. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo GE. As negociações pelo português de 31 anos se arrastavam há semanas. Domingos Duarte recusou 2 propostas feitas pelo tricolor. O empecilho sempre foi a pedida salarial considerada acima da média do São Paulo. Né? Qualquer coisa acima da média para o São Paulo. As negociações são conduzidas... Perdão, gente. Por Rafinha, gerente esportivo que assumiu a responsabilidade de gerir o mercado do São Paulo. O tricolor já contratou o atacante Vitor Sá e o volante Newton. A busca por um zagueiro é considerada a última demanda do Dorival para a janela de transferências que abre no dia 20, definitivamente. Né? Lembrando que o Domingo já poderia vir assinar um contrato e se tivesse jogo, já jogar amanhã porque ele está livre no mercado. Então a gente livre não entra nessa conta aí do mercado de transferência, né? A equipe há uma vaga para a próxima edição da Conference League, né? Ele foi titular do Getafe na campanha que garantiu uma vaga, tá. O defensor começou jogando em 34 das 38 partidas da equipe na competição. Então esquece tudo que eu falei bosta. Realmente 38 partidas dele aqui, ele foi titular absoluto, pelo menos isso. A questão do Rafinha, cara, assim, olha como é o planejamento do São Paulo, né? O São Paulo é tão bizarro, cara, porque o São Paulo ele consegue tirar o executivo de futebol num momento em que a janela ia abrir. E aí você coloca o Rafinha que nunca, tudo bem, ele tem experiência, máximo respeito à carreira do Rafinha, máximo respeito à pessoa do Rafinha. Mas assim, ele nunca trabalhou com isso, né? Ele trabalhou dentro de campo, conhece, conversa, tem a linguagem do boleiro, ok, né? Conhece muito mais que eu, inclusive. Só que é diferente. São coisas. Aí a gente tá falando do São Paulo Futebol Clube. Com todo o respeito ao Rafinha, não dá para ele ser executivo do São Paulo ainda. Num futuro próximo pode ser. Ainda, para mim, não tem condição. A gente tá falando do São Paulo. E o São Paulo vai e demite, né? Tira dois. O São Paulo tá indo pro terceiro treinador na temporada. São Paulo não tem zagueiro. Aí contratou o Vitor Sá e o volante Newton, né? O Newton do Botafogo. O Vitor Sá que tava, acho que no Japão. Também jogou no Botafogo. 2 jogadores bons, legal, bacana. O Dorival tá montando o time. Só que, cara, Domingos Duarte, cara, um jogador de 31 anos, com o calendário que a gente tem, o cara jogou 35 partidas na temporada. Qual que é a chance dele não se lesionar? O cara tá livre no mercado, o cara não tá treinando. E aí a gente vai para um outro ponto. Vamos esquecer o Domingos agora, vamos falar desse senhor aqui, ó. Aurélio Butá. Só se for no nosso, mas enfim. Vamos ver os números do Aurélio Butá, um jogador de 29 anos, pelo menos ele não tem 33 igual o Cedric. E ganhou um contrato de 3 anos, mas enfim. Vamos lá. A última temporada com mais de 30 jogos do Aurélio foi no Reims, jogando a Ligue 1. Ele estava emprestado, ele pertencia ao Eintracht Frankfurt, né? Em 2024, 2025, ou seja, fazem um ano, né? Na temporada passada ele jogou 6 jogos pelo Eintracht e 13 jogos pelo FC Copenhagen. O São Paulo está trazendo um lateral direito que tem 19 jogos em um ano. Sério, velho. O detalhe, né? A vida inteira na Europa, né? Ele é português, pelo que eu vi aqui. Eu jogou sempre em Portugal. Tem dupla nacionalidade, angolana e português. Assim, qual que é a chance disso pode dar certo? Ele pode ser o destaque do Brasileirão. Mas, cara, não vai dar certo, né? Não vai dar certo o Aurélio Butá, né? Então, assim, cara, é esse tipo de negociação, cara. É esse tipo de coisa. Eu prefiro contratar o Mikagol, que estavam falando. O Mikael lá da CBE, do CRB. É jogador que tá acostumado com o futebol brasileiro. Agora, vamos lá, né? Aurélio Butá, vocês estão de sacanagem. Enfim, senhoras e senhores. Mais do mesmo. São Paulo muito próximo de contratar esses 2 jogadores. Jogadores que, na minha opinião, não fazem o menor sentido de estarem no São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo perde Alan Franco. O Alan Franco não é mais jogador de São Paulo, isso que fique claro, tá? Agora, mudando de pato pra ganso,
que eu acho importante a gente falar aqui também, agora falando sobre o Flamengo, né? Mudando muito, né? Mudando de patamar de uma forma absurda. Notícia aqui do GE, da Emanuele Ribeiro. O Flamengo entrou no páreo para contratar Thiago Almada. O diretoria rubro-negra procurou o atacante do Atlético de Madrid nos últimos dias e avançou por um acordo com o jogador, que também tem proposta do River. Em junho, o Flamengo já havia feito contato com Almada, que na ocasião recusou a possibilidade e disse que o desejo de continuar na Europa. Sem proposta por lá, no entanto, o atacante abriu as portas para voltar ao futebol brasileiro. A decisão só será tomada depois da Copa do Mundo. E o Fla está ciente que as ofertas de clubes europeus serão prioridades para o jogador. Almada disputou a Copa do Mundo com a Argentina. Dos 6 jogos do time até o momento no Mundial, ele foi titular em 3, entrou em 2 e não saiu do banco em 1. Ou seja, dos 6 jogos da Argentina até aqui, ele só não jogou 1. A seleção argentina vai enfrentar a Inglaterra na semifinal, quarta-feira às 16 horas. Tá. O clube rubro-negro entende que o maior empecilho neste momento seria o jogador receber alguma proposta da Europa. A concorrência com o River Plate não é considerado um problema, conforme publicou o site Coluna do Fla. De qualquer forma, a única proposta oficial para o Atlético de Madrid nesse momento é do clube argentino. O River ofereceu 20 milhões de euros. Né, o que está registrado, 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos. O time de Buenos Aires, porém, encontrou dificuldade de oferecer garantias financeiras a um banco americano que havia ajudado o clube espanhol a financiar a compra do jogador por 30 milhões de euros, contando meta e bônus e performance. O Flamengo, por sua vez, tem condições de realizar a compra em menos parcelas e oferecer garantias exigidas. O tal banco é ligado à Eagle, empresa antes a gente sabe de todo o esquema do Almada, né? Que saiu do Lyon, foi pro Botafogo, mas pertencia ao Lyon, maluquice. Essa burocracia não é a principal entrave para a negociação. O próprio River entende que o Flamengo seria a maior concorrente pela contratação. Thiago Almada não se firmou no Atlético de Madrid. Na última temporada ele marcou 4 gols e deu 2 assistências em 40 jogos pelo time espanhol. Galera, por que eu trouxe isso aqui, né, pra falar do Flamengo? Eu vou até mudar o GC aqui, que o GC tá do São Paulo ainda. Deixa eu mudar aqui. Mas por que eu trouxe isso? Flamengo próximo do Almada. Para mostrar que a gente vive realidades diferentes no futebol brasileiro, né? 2 times gigantes como São Paulo e Flamengo, e a gente vê o Flamengo muito próximo de contratar Thiago Almada, né? Por que não foi contratado? Isso é bom dizer. Porque ele não recebeu nenhum contato ainda da Europa, e óbvio, vai esperar acabar a Copa do Mundo, né? Vai que ele entra nos próximos 2 jogos, destrói, faz 3 gols, aí o patamar muda. Mas a tendência é que, se não acontecer nada de anormal, mesmo que a Argentina vença mais uma Copa, acho que o Almada deve voltar para o futebol brasileiro e vai reforçar o Flamengo, que já é uma super máquina. Então, para você, torcedor flamenguista, que estava esperando contratações de peso, o Almada é mais um que pode desembarcar nesse time do Flamengo. Lembrando que o Lucas Paquetá está se recuperando de lesão, né? Provavelmente deve voltar só no fim de agosto. E o Almada pode ser uma válvula de escape aí também. Embora ele seja um pouco mais ofensivo que o Lucas Paquetá, seja uma válvula de escape para esse time aí do Leonardo Jardim. Rapaziada, assim, difícil a gente falar, né, cara? Difícil a gente falar porque são 2 mundos diferentes. O Flamengo contratando o Almada, pagando 30 milhões, 20, 30 milhões de euros. O São Paulo com dificuldades de contratar o Domingos Duarte. Esse é o futebol brasileiro. E aí, galera, gostou desse vídeo aí? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Manda pra todo mundo aí, é muito importante pra mim que vocês continuem aqui comigo. Esse foi mais um vídeo. Aqui tem nesse canal vídeo todos os dias, tá bom? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Valeu.